Olá a todos. Vamos agora fazer a questão número 32, que caiu na prova da Eletrobras no ano de 2010 por cargo de engenharia elétrica. Então a gente tem uma rede trifásica aqui, na qual ocorreu uma falta fase-terra na fase A através de uma impedância ZF. A gente tem como dados que E é a tensão de sequência positiva, Z são as impedâncias de sequência positiva e negativa, e Z0, que é a impedância de sequência zero. Tá? A questão quer que a gente derive uma expressão para a corrente de falta IF. Sendo assim, a gente depois marca a alternativa correta. Para resolver essa questão, a gente tem que recorrer ao teorema de Thevenin, o qual diz que uma rede elétrica pode ser representada por uma fonte de tensão em série com uma impedância. Tá? Então, como a nossa rede é trifásica, a gente pode representar ela desse jeito que está na figura. São três fontes de tensão, cada uma está em série com uma determinada impedância. Então podemos ver aqui, né, que para cada uma dessas fases aqui, representadas pelo teorema de Thevenin, a gente vai ter a corrente A, e B e C. Tá? E aqui a gente vai ter a corrente de nêutron, né, que pode estar retornando aqui para essas fontes. Na ocorrência de uma falta trifásica, através de uma impedância ZF, o que a gente vai ter? Então, vai ter essa linha aqui que vai estar provocando curto-circuito nas três fases, e depois esse ramo aqui interliga na impedância e caracterizou uma falta fase-terra. Tá? Então, essa corrente IF vai ser formada pela soma das três correntes, que vai passar pela impedância, e depois vai subir aqui, retornando para essas fontes aqui. Tá? Então, nesse caso, a corrente de nêutron vai ser a soma das três correntes, né? IA mais IB mais IC. Mas a nossa questão, ela trata de uma falta fase-terra através da impedância. Tá? Então, a gente tem a seguinte situação. Pegamos apenas a fase A, ligamos através dessa impedância, que por sua vez está caracterizado o curto-circuito por esse aterramento. Tá? Então as fases B e C vão ficar em vazio, então a única malha que vai ter circulação de corrente é essa, ó, passando pelo neutro, pela fonte, pela impedância da fase A, aí essa corrente vem, desce e fechou o circuito nessa malha. Sabemos também da teoria do curto-circuito fase-terra que a corrente de falta é dada por essa equação aqui. É 3 vezes a tensão, certo? Pré-falta, dividido pela soma das impedâncias de sequência zero, positiva e negativa. Para quem ainda tiver em dúvida, recomendo o livro do professor Geraldo Kinderman, que ele explica bem como é que é derivada essa equação aqui. Pela figura apresentada, a gente pode notar o seguinte, que a corrente de falta que a gente está querendo encontrar é a mesma corrente na fase A, que por sua vez é a corrente de nêutron. Tá? Então, encontrando essa corrente aí, a gente pode achar a expressão que a gente está precisando. Outra coisa importante a reparar é o seguinte, que a corrente de sequência zero, ela vale 1/3 da corrente de nêutron. É por isso que quando a gente pega a impedância aqui do diagrama de impedâncias, para jogar nessa fórmula aqui, aonde passar a corrente de nêutron, a gente tem que multiplicar por 3 na hora de transportar a impedância de sequência zero aqui, tá certo? Então, como a gente viu que essas três correntes são iguais, obviamente que está passando a corrente de nêutron pela impedância ZF. Olhando novamente o enunciado aqui, então a gente vai precisar dessas informações. Ó. Z é a impedância de sequência positiva e negativa, e Z0 é a impedância de sequência zero dessa rede. Então, jogando nessa fórmula aqui, o que a gente vê? Ó? Essa sequência positiva, a gente viu que vale Z. Essa sequência negativa, a gente viu que vale Z também. E essa sequência zero, quem que vai ser? Certo? A impedância de sequência zero, ela vai ser a impedância de sequência zero da rede, conforme enunciado, mais 3 vezes a impedância de falta ZF. Tá? Esse 3 aqui a gente já explicou, né? É porque como aqui passa a corrente de nêutron e a corrente de sequência zero é 1/3 da corrente de nêutron, então a gente precisa multiplicar por 3 para fazer essa correção. Com essas informações, então, a gente pode escrever o que a respeito da corrente de falta, então.
No numerador a gente vai ter que é 3E, né? A sequência 0 a gente viu que é Z0 mais 3EF mais 2 vezes E. Então vamos ver qual das alternativas que a gente tem no enunciado que correspondem a essa nossa resposta aqui. Então, das alternativas que a gente tem para marcar, que confere com a nossa resposta, temos aqui a alternativa A. Tá? Então, uma questão bem fácil, basta você visualizar bem no diagrama de impedâncias, né, como é que se comportam essas correntes. E jamais esquecer que a corrente de sequência zero vale 1/3 da corrente de nêutron. Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado.